Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Pai querido, no nome de Jesus, te agradeço e te louvo pela sua graça, pelo seu grande amor. Obrigado pela revelação da sua palavra. O Espírito Santo é o mestre da nossa nova natureza. Nós nos rendemos ao ensino e à revelação da sua palavra. Ajuda-nos a compreender a prática da fé, Senhor. No nome de Jesus, eu prometo que te darei toda a glória. Toda a glória. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Aqui, quando a gente lê o texto, me parece muito claro uma iniciativa divina de Deus estar enviando alguns homens para espiar a terra de Canaã. E estava ministrando aqui na terça-feira, eu ministrava na semana a respeito desse assunto. Estava dando um treinamento para os líderes da igreja e entrei um pouco na seara de números. Desviei o assunto do que eu estava falando e depois fui para casa. Eu podia acreditar piamente que ia ministrar sobre... O pastor Lucas ministrou aqui semana passada sobre ser encontrado por Deus. E aquela semana que se passou, eu estava falando com Jesus sobre como nos falta às vezes experiências divinas, né? Porque as pessoas estão treinadas a falar daquilo que elas estudam. Preste bem atenção, existe uma grande diferença de um homem espiritual e de um homem natural. O homem natural pode sentar numa escrivaninha, abrir a Bíblia, colocar um comentário bíblico, grego, tradutor, dicionário, uma série de coisas, se tornar um escriba da lei e nunca ter uma experiência divina. Uma coisa é quando você conhece a letra das Escrituras. Outra coisa é quando você conhece o Deus que escreveu a letra das Escrituras. São duas coisas distintas. Eu posso falar muito bem acerca das Escrituras, mas não saber nada o que está por baixo da letra. E eu preciso entender isso no meu espírito. E eu estava piamente acreditando que ia pregar sobre encontrar Deus, ou Betel, um lugar onde se encontra Deus. Bem, posso fazer isso na outra semana. No decorrer dos dias, o Espírito Santo falou comigo sobre fé. E eu tenho visto tantas coisas. Eu tento às vezes filtrar, porque nós estamos inseridos num mundo que a informação corre muito rápido. Eu falei com os líderes do ministério aqui na terça-feira que tem muitas vozes no mundo. E vou aproveitar aqui o gancho. Se você não filtrar o que você anda ouvindo nas redes sociais, ou o que você põe na sua casa, seja lá o que for, você já é alguém contaminado. Por mais que você diga, não tem nada a ver, é só uma questão de tempo e você vai se parecer com aquilo. Por que você acha que Deus pediu para que quando Israel entrasse na terra de Canaã, o Senhor apenas disse para eles, mata tudo que estiver lá, os filisteus, os cananeus, os jebuseus, não deixa ninguém vivo. Por muito tempo me perguntei, quando você olha o Deus do Velho Testamento, parece que ele é um Deus rigoroso, um Deus bravo, e você olha o Pai em Jesus Cristo, parece que ele é um Deus de amor, um Deus que perdoa pecados, ele entende as coisas. Não, o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, ele não muda. As atitudes foram diferentes por causa da condição humana. Deus simplesmente mandou matar os filisteus, os jebuseus, o diabo que estava lá, por causa do poder da influência. Salomão disse assim, anda com o louco, você vai ficar louco. Anda com o sábio, você fica sábio. Por causa da influência. Então, se você não filtrar as coisas que você ouve, digo em relação aos pregadores mesmo, você já pode ser alguém contaminado. Porque quando você está construindo um edifício, uma obra, você está simplesmente focado na construção daquela obra. Deixa eu te dar uma ideia. Se você fosse construir uma casa, eu tenho certeza que você escolheria os melhores materiais. Porque quer construir uma casa sólida. Não quer por algo que com o decorrer dos dias, um pouco tempo, aquilo vai estar destruído. A fé é a mesma coisa. Só que a gente está acostumado a olhar para os títulos das mensagens. E aquilo parece importante, só que no meio dela tem um pouquinho de veneno. É como você pegar uma fração de queijo e colocar um chumbinho no meio do queijo.
você tinha 93% de uma fração de queijo e 3% de veneno. É suficiente para te matar. As mensagens fazem a mesma coisa. Elas falam um pouco de fé, mas ao mesmo tempo negligenciam o poder. Então isso vai te matar em algum momento. Por mais que você diga, não tem nada a ver, quando você precisar crer de verdade, você não vai encontrar. Apostasia é uma doença silenciosa. Incredulidade é uma doença silenciosa. Você não pode sentir que é incrédulo. Só vai descobrir quando você realmente precisar crer e não encontrar um lugar em Deus, para que isso realmente se manifeste ou se revele. Voltando para o texto de Número, quando a gente volta para o texto, a gente tem uma ideia de que parece que Deus enviou o povo a espiar a terra. Mas a gente vai ver algo diferente em Deuteronômio. Pode acompanhar por aqui, Deuteronômio 1, 22. Diz assim: E todos vós chegaste a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra. Peraí, deixa eu ver essa tradução aqui. Pode deixar essa aí mesmo, Ana. Só vou ver um negócio aqui. Eu anotei uma diferente aqui na minha. Então todos vós chegaste a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir e que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. Quando a gente olha para Deuteronômio, me parece que não foi Deus que enviou os homens. Houve uma iniciativa do povo de espiar a terra. E eles vão falar com Moisés. Quando Moisés olha para eles, diz assim: Vocês chegaram a mim e fizeram uma proposta, envie homens para espiar a terra. E aquilo me pareceu bem, me pareceu uma coisa interessante. E não tem nada de errado quanto a isso, até eles espiarem a terra. Mas o que Moisés faz? Quando a gente lê o texto, parece que existe uma controvérsia da própria Bíblia. Deus falou uma coisa, mas agora é Moisés que está dizendo. Não há controvérsias. A Bíblia não se contradiz. Tudo que você precisa, as respostas estão nela. Aleluia. O que acontece é, o povo se aproxima de Moisés, propõe para ele a ideia de espiar a terra. E Moisés, parecendo bem espiar a terra, vai consultar o Senhor. Ele ora a Deus e diz: Deus, o que o Senhor acha disso? Deus autoriza espiar a terra e diz: envie homens, está tudo bem? Agora, alguém pode dizer assim: poxa, se Deus sabia que ao espiar a terra, eles voltariam daquele jeito, por que Ele deixou isso acontecer? Era melhor Deus falar para eles assim: não vão não, porque certamente vocês vão ficar com medo, e você sabe um pouco da história, não vão acreditar nisso. É aqui talvez que se coloca um pouco essa questão da soberania mal entendida. Se Deus é soberano, sabe de todas as coisas, por que Ele permitiu isso? Não, o Deus espera uma atitude de fé para que Ele seja soberano na situação. Mesmo Ele sabendo do que aconteceria, Ele autorizou, mas Ele não é Deus que quer que os seus filhos não desfrutem daquilo. Ele quer que os filhos desfrutem. A terra já estava prometida, mas Ele autoriza a missão. E o grande problema está justamente aqui, não é na proposta, é no que eles viram lá. Para resumir, o povo propõe, Moisés acha bem, Deus autoriza, Moisés envia os homens, eles espiam a terra e voltam com o relatório. O problema está no relatório. E aqui talvez nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o que Moisés está fazendo em Deuteronômio não é falando para o povo que deixou de entrar na terra. Ele está fazendo uma releitura da geração que entraria. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo? Um dia, os seus pais estiveram na frente da terra. E eles viram tudo o que viram. Só que quando eles voltaram, eles deixaram de crer na promessa de Deus. Mas não deve ser assim com vocês, a nova geração.
Por quê? Porque Moisés está fazendo uma releitura em Deuteronômio para a geração que agora entraria na terra de Canaã. E ele está simplesmente citando o fato, para que eles não caiam no mesmo erro dos seus pais, que não deixaram, ou melhor, não acreditaram na promessa de Deus e tomaram posse da terra. Mas não deveria ser assim com eles. O problema central da coisa aqui é a incredulidade. E eu quero ler com você o relato, porque eu acredito que, sem perceber às vezes, eu e você podemos ser parte desses espias que voltam com um relatório negativo. Pastor, eu não sou esse homem, não. Eu também acho. Mas vamos ver se a gente não se parece um pouco. Em Números capítulo 13, olha aqui, verso 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Até aqui, está tudo bem? O povo é poderoso, eles viram os filhos de Anak, ok, está tudo em ordem. Não tem problema você ver esse tipo de coisa. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb está incentivando, encorajando o povo a subir, porque Deus já tinha falado que a terra era deles. O que a gente precisa entender é que quando a gente lê uma promessa nesse livro, não importa o que você esteja vendo na sua frente, se Deus diz que é assim e pronto. Ah, mas pastor, quando eu olho ao meu redor, está tudo ao contrário. Eu não ando pelo que vejo. A fé não pode caminhar pelo que vê. A fé precisa acreditar no que Deus diz. Ah, mas eu creio. Vamos ver mesmo se a gente crê de verdade? Porque está comum entre nós falar que cremos num monte de coisa, mas quando os problemas se aproximam, parece que a confissão nossa não é parecida com a fé que a gente professa. Vamos tentar entender? Verso 30. De novo. Então Caleb fez calar o povo. Caleb está assim, ó, cala a boca, todo mundo, fica quieto. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, presta atenção aqui, ó, não poderemos. Irmão, isso aqui é suficiente. É suficiente para Deus não poder fazer nada na sua vida, na minha vida. Só isso aqui. Porque eu não posso dizer que creio quando a minha boca fala ao contrário do meu coração. A minha boca é o instrumento que revela o que está dentro de mim. Vou te dar uma ideia. Quando, por exemplo, eu amo a minha esposa, para ela saber que eu amo ela, eu vou fazer com gestos, é claro. Para ela isso é melhor, né? Né, bem? Ela mais age do que fala. Não gosto de falar muito, ela age. Eu já não, eu falo, eu te amo, amor. Eu te amo. Para ela saber que eu amo, eu publico. Eu simplesmente estou expressando o meu coração. É claro que as atitudes vão demonstrar. Mas a minha boca vai falar daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero naquele momento, daquilo que eu acredito. Olha o que esses homens disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção. Aqui está o problema. O relatório negativo. Deus autorizou Moisés a enviar o povo para ver a terra. E o que deveria acontecer? Ao ver a terra, eles deveriam ter atentado para a promessa de Deus que dizia: a terra mana leite e mel, ela tem fruto, é terra abençoada, é o Senhor que está dando ela. Mas eles só conseguiram ver o poder do inimigo.
ao voltar, eles não se identificam com a promessa, com a palavra de Deus. Eles se identificam com a circunstância que estão lá. E aí os seus lábios professam, a partir dali, o que vai governar esses homens. Não podemos subir. Por quê? Porque existe como é que eu posso dizer? A identidade dele é distorcida. De alguém que é chamado para governar mediante as promessas de Deus, agora está se sentindo um gafanhoto. Não é assim que as pessoas se sentem diante da adversidade? Quando os problemas vêm, uma má notícia, um diagnóstico negativo, a perda de um ente querido, o trabalho que se foi, o sonho que não realizou, a circunstância que bateu na porta, a necessidade financeira, seja ela matrimonial, emocional, seja lá como for. O problema é que quando ela bate na porta, a minha reação não é coerente com aquilo que eu digo que acredito. E ao dizer não poderemos subir, eles já estão decretando a derrota. E eu te digo por quê? Porque existe uma diferença entre aquele povo e a gente agora. O problema nunca foi espiar a terra, nunca olhar as promessas, até porque os nossos olhos têm que estar fitados nelas. Olha o que Deus tinha dito em Deuteronômio 1:29. Não vos espanteis, não tenhais medo. No versículo 32, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. O pecado não foi espiar a terra. O pecado foi, ao espiar a terra, eles deixaram de crer nas promessas de Deus e passaram a crer ou acreditar nos problemas, na adversidade. E a incredulidade se instala aqui, porque a gente acha que é comum professar palavras negativas. O mundo espiritual se move por palavras. Palavras são decretos. Quando você diz alguma coisa, o pai que diz para o filho a vida toda, você não vai dar em nada. O seu primo é melhor do que você. O seu primo se formou médico, o outro se formou advogado, o outro é psicólogo, o outro é não sei o que. Você não vai dar em nada. Aí o menino cresce. Quando ele cresce, ele está com 35 anos. Você pergunta, o que você faz? Ele, nada. Por quê? Porque as palavras dos pais determinaram o destino do menino. Posso estar falando com alguém aqui. Mas existe uma diferença quando Jesus entra no caminho. Aleluia! Quebrar o ciclo de uma geração que viveu debaixo de incredulidade e levantar uma geração que vai crer em coisas que ninguém está vendo, que ninguém está apalpando, que ninguém acredita, mas você decidiu acreditar. Ah, pastor, mas tem um monte de gente dizendo que não é assim. Eles podem dizer o que eles quiserem. Eles podem lutar contra as escrituras. Os fariseus lutaram contra ela. Os religiosos lutaram contra ela. Porém, quando Cristo olhou para eles, disse assim: vocês não vão ver o reino. Agora, eu não posso escolher viver como eles. Por quê? Porque nós tomamos a decisão de crer no que Jesus disse para nós. Aleluia! Hoje você olha para as doutrinas, umas dizem que Deus opera cura divina, outras dizem que não, outras dizem os dons são para a época dos apóstolos, outras dizem que não, eles podem ser vividos agora. Algumas dizem que você pode pregar, outras dizem que não. Algumas doutrinas estão dizendo, as mulheres não pregam na igreja. Precisa falar isso para Maria Madalena, que viu Jesus ressurreto, foi pregar para os discípulos. Aleluia! Ué, como assim as mulheres não pregam? O mesmo Espírito que está nos homens está nelas? Aleluia! Glória a Deus! Eu ganhei um ponto, hein? Aleluia! Bem, Deus não precisava que eles espiassem a terra. Por quê? Porque quando se trata de fé, não existe uma necessidade de ser vista. Fé fala sobre coisas que não são vistas, acreditar em fatos que estão estabelecidos no reino de Deus.
que eu preciso simplesmente crer e proceder, crendo no meu coração e não duvidando daquilo que realmente Jesus falou. E isso então se tornará uma realidade para nós. Irmãos, nos últimos dias, nós vamos ouvir mensagens que só vai afagar o ego humano, coisas que alimentam a carne do homem, e as mensagens corroem como câncer o ouvido das pessoas, porque é só para mantê-las no lugar onde elas estão, e nunca tirá-las de um lugar de carne, de conforto. É aquela coisa do assim, ó, sabe aquela fala básica que está no corpo de Cristo? Tudo espiritualiza, porque tudo é espiritual, você é um ser espiritual. Alguém diz assim, não acho que é espiritual. Irmão, administrar uma empresa é tão espiritual quanto pregar o evangelho no púlpito, ou não? Quem crente administra uma empresa não faz para a glória de Deus? Aleluia! É tão espiritual tanto quanto. Ele precisa de direção. Um professor que está numa sala de aula, dando aula, ele está debaixo do poder de Deus, da glória de Deus, está ensinando aquela geração a não ser a geração que está vivendo agora, mas ser uma geração diferente. É tão espiritual tanto quanto. Mas a gente dissocia, ou tenta fazer coisa secundária. Eu tenho uma vida secular e uma vida primária. Não, você tem uma única vida, você é um ser espiritual. Aleluia! O problema do povo de Israel foi não confiar nas promessas. E eu te digo por quê. De verdade, eu admiro os antigos, porque viveram as promessas de Deus de uma forma tão intensa. Eles se entregaram e viveram aquilo na realidade, na plenitude, de uma forma tão gloriosa, que às vezes quando leio o capítulo 11 de Hebreus, eu me sinto vergonha de me chamar cristãos. Porque está escrito lá, homens que o mundo não era digno de tê-los aqui. Homens rasgados pelo meio, rasgaram leões, apagaram, extinguiram a violência do fogo, operaram milagres, abriram o mar, fizeram coisas absurdas. Aí olhamos para nós, o que você faz? Não consigo apagar um palito de fósforo. Mas sou um crente de fé. Escute, não me entenda mal. Eu vou dar só aquela mexidinha devagar para te entusiasmar e encorajar você a viver num lugar diferente. Aleluia! 1 Coríntios 2:12 diz assim, acompanha aqui comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, presta atenção aqui, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Presta atenção numa coisa. Sobe, Natanael, corre aqui, você e o Renan, vem aqui rapidinho, Renan. Só para mim fazer uma imagem aqui, para você entender um negócio rapidinho. Quando nós olhamos para nós, Paulo está dizendo assim, vocês não têm o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? É a natureza que você nasceu da sua mãe, do seu pai, caída do primeiro Adão. Essa é a natureza do mundo. Ele diz, vocês têm recebido o Espírito que vem de Deus. Esse não é o Espírito Santo, é a nova natureza. Então presta atenção. Esse aqui é o homem espiritual, que fica dentro da gente. É esse cara aqui. Dentro do homem espiritual, tem uma mente espiritual, o que a gente chama de alma. Está dentro desse homem aqui, ok? Esse aqui é o homem de fora, a gente, o corpo, que tem uma mente também, o cérebro, a massa cinzenta. São duas coisas distintas, só para você entender, ok? Quando Deus fala nesse cara aqui, ó, no homem espiritual.
e passa pela mente espiritual, que transfere para a massa cinzenta, para o cérebro. E você pratica nesse mundo através desse corpo físico aqui que nós temos. Deu para entender? É assim o homem espiritual. O seu corpo é a capa perfeita para o homem espiritual. Você está pensando assim, pastor, ninguém nunca me disse isso. De fato não é uma coisa tão simples assim de se entender, mas é a realidade, ok? Então fica na sua memória, o homem espiritual, mente espiritual. Aqui, o homem natural, o corpo, e o cérebro, massa cinzenta, que tem uma mente também, que sente dor, tudo aquela coisa, ok? Obrigado, irmãos. Era só essa figurinha aí. Existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O que se chama de mente natural, ou massa cinzenta do cérebro, esse veio do primeiro Adão. E Jesus teve ela como todos nós. Ele viveu debaixo do mesmo corpo que a gente. Só que o homem espiritual é um homem basicamente vivo. Ele recebe vida no espírito. E a partir daqui, Paulo está dizendo assim, vocês não têm o espírito do mundo, que era caído do primeiro Adão. Vocês nasceram em Cristo, têm uma natureza de Deus. A partir daqui, vocês têm algo mais. Uma mente espiritual capaz de discernir todas as coisas no Senhor por meio do Espírito Santo. Ok? Nós não conseguimos acessar o mundo espiritual com a massa cinzenta, com o pensamento cognitivo. Eu penso e chego. Não tem como. Paulo está dizendo assim, ó, volta lá para mim, Ana, 1 Coríntios 2, 12. Deixa eu ver se é aqui. Não, o 13. Ali. Pode ir, o 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Presta atenção. E não pode entendê-las. Irmãos, não tem como entender o mundo espiritual na massa cinzenta. Na mente natural é impossível. O cérebro não alcança. Porque fé fala de coisas invisíveis. Fé fala de coisas não vistas. Eu preciso acreditar em algo que não estou vendo. Mas no meu espírito eu posso compreender, porque Paulo disse que nós não recebemos o espírito desse mundo. E ele fala sobre um tipo de ensino que não vem de sabedoria humana. O que eu estou fazendo aqui agora é ensinando debaixo de uma sabedoria espiritual, mas com sabedoria humana. Estou transferindo as palavras para você. Paulo recebia a instrução do Espírito Santo e transferia o ensino para a igreja primitiva. Ele conseguia discernir as coisas. Entenda uma coisa. A mente natural, essa mente aqui que nós sentimos, ela é projetada para lidar com esse mundo aqui que nós estamos vivendo. É por isso que quando um homem morre, tem morte cerebral, acaba ali. Por quê? Porque o homem espiritual, ele não vai conseguir se mover mais pelo corpo. Ele precisa de um corpo para se mover nessa vida. Quando o cérebro tem morte espiritual, o homem morte cerebral, ia falar. Morte cerebral, o homem espiritual não se move mais, a não ser que ocorra um milagre. Agora, esse homem morreu na mente natural, ele não pode mais viver nesse mundo, porque ele foi projetado para lidar com esse mundo, para as coisas que se veem, para as coisas que eu sinto, para as coisas que eu ouço, para as coisas que eu apalpo. Mas o homem espiritual, ele pode receber das coisas do céu. Ele é enviado para nós para discernir as coisas do céu. Eu vou te dar um exemplo. Lembra de Lucas capítulo 16? O rico e Lázaro, eles morrem e eles vão para um lugar. Presta atenção, o corpo do rico e de Lázaro está aqui na terra, mas a sua alma e seu espírito vai para um lugar. Quando chega lá, presta atenção, o rico tem uma memória. Ele se lembra quem é Lázaro. Ele se lembra que ele tem irmãos. Ele se lembra de algumas coisas e ainda pede para voltar. E ele tem um corpo. Ele tem uma língua, ele pede para molhar a língua. Ele tem olhos, ele está vendo. Ele tem um corpo e tem sentimentos. Ou seja, o homem espiritual é isso. Ele tem um corpo espiritual com uma mente espiritual.
mas ele tem uma alma que tem memória, que se lembra de algumas coisas, e ele quer de fato voltar para tentar mudar os seus irmãos, mas agora não é possível. Agora o que Paulo está dizendo? Vocês não são assim como eram os antigos lá atrás, porque vocês nasceram de novo, e vocês podem discernir as coisas espirituais. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Antigamente precisava se ver para crer com essa massa aqui, porque eles não tinham nova natureza, mas não agora, porque alguma coisa mudou. Paulo diz assim: vocês não receberam o Espírito do mundo, mas receberam o Espírito de Deus, que vem do Pai. 1 João capítulo 4, verso 17, olha o que diz o final do versículo. Vou ler tudo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Fala para alguém desse seu lado: segundo Jesus é, eu sou nesse mundo. Tem noção disso? A Bíblia está dizendo, segundo Ele é, Jesus, como Ele é, você é agora nesse mundo, como Ele. Aleluia? 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, quando eu disse que antigamente precisava se ver para crer, o que eu estou dizendo é que não precisava ver para crer, não. A fé não precisa ver. O que eu quis dizer é que aqueles homens não acreditaram, porque era mais difícil para eles. Quando se via o problema, eles atentavam para aquilo que eles viam e sentiam, ao invés de ficar com as promessas de Deus. Por isso viviam em incredulidade. E me parece que a gente vive as mesmas coisas. E Paulo está dizendo assim, ó: o homem natural não pode, não tem como entender as coisas do Espírito. E eu vim dizer para você nessa noite que você tem algo a mais hoje, porque você nasceu em Deus. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-la? Como? Será que eu posso conhecer a mente de Cristo? Jesus viveu num corpo muito semelhante ao nosso, e Ele passou por todas as coisas que nós passamos nesse mundo, as mesmas tentações, os mesmos sofrimentos, para dizer para mim e para você que é possível vencer em todas as áreas da vida. Ele é o protótipo da vida. Ele é o protótipo. Não são os pregadores, não são os apóstolos, não são ninguém. O protótipo da vida é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está assentado à destra do trono de Deus. Olhe para Ele. Se Ele venceu, você também pode vencer. A maneira como Ele viveu, nós temos que viver. A maneira como Ele reagiu às injustiças da vida, ao poder do diabo, às coisas que as trevas traziam contra os homens, nós também temos que reagir na mesma altura. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, para você entender, o cérebro natural, mente natural, não é seu inimigo. Preste bem atenção, não me entenda mal. O cérebro não é nosso inimigo. Ele serve muito bem para a gente poder ser norteado nesse mundo, mas ele pode ser treinado a buscar a Deus, o conhecimento de Deus. Você treina o seu cérebro, a sua mente, a se adaptar àquilo que o homem espiritual acredita. E aí você precisa ministrar você mesmo para compreender esse tipo de coisa. Por exemplo, o dia que Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro olhou para Jesus, ele está andando sobre as águas, ele faz uma pergunta para Jesus, diz: Senhor, é o Senhor mesmo? Por que Pedro está perguntando? Porque a mente não consegue entender esse tipo de coisa. Naturalmente, nós não fomos criados para andar em cima da água. Ok? E Pedro está perguntando:
Senhor, é o Senhor mesmo. Por quê? Porque naturalmente, a mente natural não consegue acreditar, não consegue ver esse tipo de coisa. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, sou eu, venha e caminhe sobre as águas. E Pedro então sai. Aí o homem espiritual é impulsionado pela palavra de Deus. Aí que está a diferença. O natural de Pedro dizia: mas como que eu vou andar sobre as águas? Quando Jesus diz: vem Pedro, caminhe sobre as águas, o homem espiritual é impulsionado pelas palavras de Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, o autor e o consumador da fé, ele andou sobre as águas. Glória a Deus. A hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. É isso que nós precisamos entender para viver num nível de fé um pouco mais alto. Pastor, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Jesus está tentando trabalhar dentro de cada um de nós, para que o homem espiritual receba a instrução do Espírito Santo acerca da vida que nós recebemos, que é possível manifestar as promessas de Deus de uma forma gloriosa. Eu nunca vi como tem gente entrando em seara de coisa que não conhece. A internet deu voz para um monte de gente. Virou um palco de juízo. E tem os cristãos, em vez de ter um pouco de sabedoria, para às vezes falar coisas que são pertinentes àquilo que eles sabem, conhecem, vivem na prática, apalpa assim de verdade. Eles entram numa seara para dar opinião de coisa que nunca viveram, nunca experimentaram, nunca nem sabem o que foi. Por que eu estou falando isso? Estou tentando proteger a igreja. A igreja se expõe de um tanto, que às vezes quando as pessoas olham, elas não querem se aproximar dela, porque falta sabedoria da nossa parte. A gente gosta de expor coisa que na verdade eu nunca vi, eu nunca palpei, eu nunca falei, mas é a minha opinião. A sua opinião e a minha não vale de nada. O que Jesus falou sobre? Pronto, resolve o problema. O que eu falo, se não estiver alinhado com as escrituras, peço que você vá embora e congregue em outro lugar. Porque é a verdade. O mínimo que se espera dos cristãos é a verdade. Aleluia? Mesmo tendo um cérebro natural, a gente precisa usá-lo para cooperar com o homem espiritual. A mente natural não é nossa inimiga, apesar de sentir muitas coisas e às vezes contrário ao que Deus diz. Ele tem que ser treinado e é uma grande bússola para nos nortear nessa terra em que nós vivemos. Você precisa treinar a sua mente a acreditar naquilo que Deus realmente diz. Porque se você atentar para o que sente, vê as circunstâncias ao seu redor, você não vai conseguir pôr em prática as promessas de Deus para a sua vida. Por quê? Porque eles são loucura. A mente natural não pode entendê-las. Deus vai te pedir para fazer coisas que você não acredita, que você nunca viu, que você às vezes não entende na hora, mas Ele só quer que você obedeça. O primeiro carro que eu ganhei de oferta, eu saí tudo feliz da casa do irmão. Deus falou assim para mim: esse carro não é seu não. Eu falei: não faz isso. É o primeiro. Ele falou: é por isso. É por isso. Se fosse o segundo você podia ficar, mas é o primeiro. Eu saí tudo feliz, ganhei um carro de oferta. Eu estava andando de a pé. A minha mente falou assim: ó, se você der esse carro agora, você vai andar de a pé de novo. É lógico, eu vou andar do quê? A mente não consegue entender. Aí eu fiquei quieto, não falei nada, fui para casa. Fiquei orando lá em casa. Eu falava assim: acho que foi o diabo que falou aquilo para mim. Só pode ter sido. Aí Deus assim: ó, esse carro não é seu, ele é meu. Tá bom. E comecei a orar. Deus me dirigiu para ofertar o carro. Na ocasião dei para o pastor Lucas. Passou 3 meses, entrou outro carro.
Mas naturalmente a mente não consegue compreender essas coisas, porque a gente é treinado para viver segundo o que a gente está vendo, enxergando, sentindo. Olha só que coisa interessante. Marcos capítulo 16, verso 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Presta atenção aqui, ó. Estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não o quê? Como assim? Maria Madalena vai até o túmulo, tem um encontro com Jesus, Jesus fala com ela e dá o recado para ela, diz, ó, vai, fala para os discípulos, que eu vou ao encontro deles. Aí ela sai correndo, vai falar para eles, escuta, eu vi o Senhor, Ele está vivo, Ele está vivo. Aí eles olham para ela e dizem assim, mentira, não pode ser, porque a mente não consegue entender. Quantas vezes ele tinha falado para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos homens, morra e ao terceiro dia ressuscite. Eles já tinham uma promessa, eles já tinham ouvido acerca disso, mas agora eles não conseguem entender. Por quê? Porque no raciocínio normal, na mente natural, ela está falando de um milagre de ressurreição, de uma promessa de Deus, mas o homem interior deles não consegue acreditar, porque até então eles não tinham nascido de novo. Lucas capítulo 24, verso 9, diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, a todos os mais que estavam com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com ele, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Mais uma vez, agora um grupo de mulheres, ó, o Senhor está vivo, eu vi, nós encontramos com Ele, Ele vai vir aqui, vai falar com vocês. Olhou para elas e disseram, você está delirando? Você tem problema? Não é o que acontece com a gente? Às vezes o irmão chega tudo empolgado, eu tive uma experiência com Deus, Deus me disse isso, isso, isso. Você olha para a vida dele, não é coerente com aquilo que ele viu. Você fala assim, ixi, está na alma. Quem está na alma é você, de não acreditar que ele viu. Esse é o problema, porque a gente tenta racionalizar, a gente tenta entender com a mente natural, mas não tem como. Paulo disse assim, um homem natural não pode entendê-la, é impossível. Não tem como receber do Espírito Santo, da instrução divina, se não for por revelação dele no homem interior, na mente espiritual. Por isso que as pessoas não acreditam, porque elas tentam fazer aqui, ó. Elas dizem, eu creio aqui, ó. Eu creio aqui, mas quando precisa de fé, não existe. Marcos 16, 12. Jesus ressuscita e encontra os discípulos no caminho de Emaús. Não vou ler o 24 de Lucas, vou ler Marcos 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a esses 2 não deram crédito. As pessoas já não acreditam mais no Evangelho. Agora presta atenção, quem foi que mandou Maria Madalena falar com os discípulos? Jesus. Quem foi que mandou aquelas mulheres que o encontrou falar com eles? Jesus. Ele está exortando os líderes dos últimos dias e dizendo para o povo, abra os olhos, acorde, sai da embriaguez, entra num nível espiritual, vocês vão morrer na apostasia, sai desse lugar, senão vocês não vão encontrar lugar de ressurreição. E o povo está assim, eu não acho que é assim, eu não dou crédito. É assim que a igreja está. Porque é comum hoje questionar, ter a sua opinião. É comum eu achar como deve ser, mas não é como eu acho, nem como você acha, é o que as Escrituras estão dizendo para nós.
Aí a gente se diverge na doutrina secundária. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Ok, então me mostra o que Deus pode fazer, e eu tento mostrar o que Ele pode fazer. Porque Ele está vivo, Ele tem que fazer alguma coisa. Ele está vivo. Aleluia. Os pregadores estão falando. Você precisa orar no Espírito. Você precisa jejuar. Você precisa adorar a Deus. Você precisa passar tempo com Deus. Eu não acho que é assim. A graça é suficiente para mim. A hipergraça me cobre. Eu posso continuar no pecado. Não, você não pode. Escute. Está tudo bem se você tem fraquezas. Todo mundo tem. Deus ama a gente como nós somos. Ele quer cuidar de nós. Ele só quer reparar o coração. Ele só quer nos trazer para um lugar de intimidade, com fraqueza, quebrado, moído, seja lá como você esteja. O fato é que eu não posso deixar de acreditar naquilo que Ele disse. Se Ele disse que você pode ser diferente, você pode ser diferente. João capítulo 20, verso 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos e o sinal nos cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Presta atenção. A gente conhece Tomé como incrédulo. O apóstolo incrédulo. Na verdade, não deveria ser Tomé o incrédulo. Os 12 não acreditaram. Aliás, os 11. Judas tinha morrido. Nenhum deles acreditaram. Quando as mulheres foram falar, não acreditaram. Maria Madalena foi falar, não acreditou. Os discípulos de Emaús foram falar, não acreditaram. Não é Tomé o incrédulo, é os apóstolos incrédulos. Mas o dia que Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não acredita, ele não estava na reunião. Só os primeiros, os 10 apóstolos. E 8 dias depois o Senhor vai lá para Tomé poder ter a experiência dele. E ele fala assim: Tomé, eu estou aqui, põe o dedo aqui. Eu não sei como, de alguma forma o corpo de Cristo foi ressuscitado, mas ele pediu para comer naquela hora, porque um espírito não come um objeto físico, mas Jesus estava ali, ressurreto, e ele deixa Tomé ter a experiência dele. Mas ele fala para Tomé o seguinte: Tomé, só porque você viu, você creu? A exortação do Senhor antes é: não sejas incrédulo, mas crente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: Tomé, se você acreditasse em mim de verdade, você não precisaria ver. Mas a gente espera sempre algo evidente, visível, para acreditar que é possível que a promessa de Deus esteja feita. O capítulo 11 de Marcos nos ensina sobre o princípio da fé, e Jesus dizendo: tendes fé em Deus. Marcos 11, 22, 23. Quando você disser ao monte: saia daqui para lá, crendo no coração sem duvidar, assim se fará o que diz. Você tem o que diz. Lembra dos homens lá no Antigo Testamento? Quando eles voltaram, disseram o seguinte: não podemos subir. Então vocês vão ter o que diz, vocês não entrarão na terra. A fé mede-se pela confissão da palavra.
A fé é revelada por aquilo que nós confessamos, falamos em termos de Deus. Ah, mas eu não acho que tem problema nenhum falar. Continua falando e você não vai ver nada se cumprindo. Depois não questiona Deus. Deus, por que o Senhor não fez? Olha para você, olha para mim. Olha o jeito que nós nos comportamos. Simples. Mas Jesus está agora dizendo para Tomé: Tomé, só porque você viu, você creu? E ele põe uma coisa interessante aqui. Tomé, ok, agora você viu, você crê e você tem um tipo de fé que precisa ver para crer. Tá tudo bem, eu entendo que a sua fé é rasa. Mas Jesus vai um pouco além e diz o seguinte: mas bem-aventurado é aquele que não viram, os que não viram e creram. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Mais abençoado. Literalmente, no grego, mais abençoado. Escute, no mundo grego, quando se tem uma escrita e ela tem um sentido, um valor muito positivo, Jesus está dizendo o seguinte: Tomé, você é um cara abençoado porque me viu, mas eu quero te dizer uma coisa: mais abençoado do que você vão ser aqueles que não me viram e vão acreditar. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo é trazendo um tipo de régua e medindo, colocando aqui uma diferença entre um e outro. Daqueles que realmente não viram e vão acreditar, eles verão mais coisas do que você. Alguém deve estar dizendo assim, ó: Deus não faz isso. Eu também acho que não faz acepção de pessoas, mas Ele é justo. Se você crer, podes crer, receberá, mas se não crer, não vai ver nada. Não adianta. Deus não se move por coisas, por necessidade. O reino de Deus não se move por necessidade. O reino de Deus se move por propósito. Só tem uma palavra que mexe no céu: fé. Só uma, fé. Não tem nenhuma outra, é fé. Amor e fé, as duas operam junto, amor e fé. Aleluia. Jesus está dizendo o seguinte para Tomé: só porque você viu, você pode acreditar agora? Um escritor muito famoso chamado Albert Barnes, ele tem alguns comentários bíblicos em inglês. Ele está dizendo o seguinte: o que Jesus está fazendo com Tomé é colocando ele num grau comparativo com algumas pessoas que não viram Jesus, mas creram nele e receberão algo a mais. Por que Jesus está dizendo isso? De quem será que ele está falando? Você viu Jesus algum dia fisicamente? Você já viu Jesus fisicamente? Já ou não? Pode ser que ele esteja falando de você. Tomé, você está tendo uma oportunidade que outros não terão, porque me viste e creste, ok? Mas outros não terão essa oportunidade. Mas eu te digo uma coisa: eles serão mais abençoados do que você, porque vai acontecer alguma coisa dentro deles. Vai acontecer alguma coisa dentro deles. Eles vão ser diferentes de você. Hebreus capítulo 11:1 fala que a fé é certeza de coisas que se esperam, de um fato que não pode se ver. Fé fala de coisas que não se veem, de coisas que se vão chamar a existência que não existe, que vai trazer para o mundo físico o que está liberado no mundo espiritual. Fé fala de trazer a realidade de uma promessa que Ele disse, que está escrito nessa palavra.
Quando se trata de crer, você vai ter que lidar com a massa cinzenta, com o cérebro, de questionar as coisas que Deus te disse. Mas está tudo bem, você pode doutriná-lo a acreditar nas promessas de Jesus, porque nós não recebemos o espírito do mundo. O homem espiritual tem a capacidade de entender e compreender e discernir todas as coisas de Deus. Ele pode receber delas tudo que você precisa entender, que a natureza que está sobre você é do Pai, é dele. Tem a capacidade de armazenar e de receber toda a vida, todo o poder, tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Ah, pastor, eu acho que eu sou ilimitado. Não, você não é ilimitado. Ele disse que você pode ir além, tudo é possível ao que crê. Se você disser ao monte, ele tem que sair. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu concluir. 1 Pedro capítulo 2, aliás 1:7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha o que Pedro está dizendo. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro perecível. Por que Pedro compara a fé ao ouro perecível? Porque o ouro só tem valor para essa vida, e quando se morre, acaba. Mas a fé tem valor tanto para essa vida, que você recebe aquilo que creu, mas quanto para a vida eterna, o galardão. Ela é mais preciosa do que as riquezas. Só que agora Pedro vai um pouco além. A quem não vendo visto, a mais. Você não viu o Senhor fisicamente, mas você o ama. Você creu nele. Um dia alguém te falou dele. Um dia alguém falou para você que ele morreu numa cruz. A morte não era dele, era minha, era sua. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele tomou o meu e o seu lugar. Alguém falou para você que ele te amou tanto, 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 que entregou a própria vida. E você se rendeu a esse amor sem o ter visto. E agora Jesus está dizendo para Tomé, mais bem-aventurado, mais abençoado. Por quê? Porque eles não viram e creem. Por quê? Porque agora nós passamos por problemas. Temos fé provada. Às vezes é a enfermidade que bateu na porta, o diagnóstico negativo, o trabalho perdido, a família passando por um problema, a questão financeira, seja lá o que for. Nós estamos sendo provados o tempo todo. E nós estamos assim, ó, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu me alegro no Senhor. E as pessoas olham e falam assim, mas como? Como que você está passando por tudo isso e ainda você está bendizendo, se alegrando em Deus? Porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Eles não conseguem entender, porque tentam racionalizar. Mas o homem interior está dizendo, o meu Deus é maior do que isso. Eu sei que isso não ficará assim. Eu sei que isso não vai permanecer desse jeito. Porque o Senhor já me disse na sua palavra, que o Senhor venceu por mim. Aleluia! Glória a Deus! Eles não conseguem entender. O homem natural nunca vai entender, mas o espiritual pode discernir todas as coisas. Escute, a sua casa não é nesse mundo. Você é um peregrino nessa terra. Você é um homem e uma mulher espiritual. Você é um ser espiritual. Se alguém disser que você não é, mentira. O apóstolo Paulo diz isso. Nós somos seres espirituais. Esse mundo, nós fomos emprestados para ele, para construir algo para a eternidade. Essa ideia de vida boa é só uma consequência daquilo que você pode obedecer em Deus.
Não corra atrás de coisas que não têm valor, não vale a pena. Jesus disse que tem um plano, um propósito maior para cada um de nós. Aleluia! Eu concluo aqui, João 20, 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está relatando o propósito da carta. Sabe que os evangelhos foram escritos depois de 40 anos da ressurreição. Jesus ressurgiu aos céus, subiu aos céus. Os evangelhos foram escritos 40 anos para frente. E agora João está sentindo uma necessidade de deixar escrito para quê? Para que vocês pudessem crer. Vocês não vão ter a mesma experiência que eu pude vê-lo, apalpá-lo, por isso acreditei, mas não vocês, mas eu estou deixando escrito para vocês, para que quando vocês ouvirem, vocês possam crer, por quê? Porque vocês receberam o Espírito de Deus. Fica de pé comigo por um minuto.